Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dos gases, agora falando um pouco mais sobre as equações que envolvem as três variáveis de estado ao mesmo tempo, também conhecida como a equação de estado de um gás ideal e também a equação geral para os gases ideais. Antes de adentrarmos nessas equações, vamos fazer um resumo das transformações gasosas que nós vimos até então. A primeira delas, nós temos aqui a chamada transformação isotérmica, lembrando que é uma transformação que ocorre a temperatura constante, e a sua equação, também conhecida como lei de Boyle, em homenagem ao cientista que a estudou, é essa daqui, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Vimos também a transformação isobárica, na qual a pressão fica constante, e a equação para ela é esta daqui, V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2, conhecida como lei de Gay-Lussac, também em homenagem ao cientista que a estudou. E por fim nós temos a transformação isovolumétrica, onde o volume é constante. Nós temos aí então P1 dividido por T1, que é igual a P2 dividido por T2. Essas foram as equações que nós vimos nas nossas últimas aulas, mas a gente observa que o principal delas é que uma das variáveis estará constante na situação. Isotérmica, a temperatura está constante, isobárica, a pressão está constante e isovolumétrica, o volume está constante. Aí a gente pode se perguntar, e se nenhuma das variáveis permanecer constante durante uma transformação? Porque pode existir o caso. E se todas mudarem de valor? O que é que a gente faz nessa situação? Nesse caso, a gente vai usar a equação geral do gás ideal. Esta equação, na verdade, é obtida a partir da união de todas as três equações que nós tínhamos antes, da isotérmica, da isobárica, da isocórica, e também de outros fatores que nós veremos mais adiante. Esta, então, aqui, a equação geral. Observe que ela tem que trazer ao mesmo tempo pressão, volume e temperatura. Como é que a gente pode lê-la? P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. O que é importante a gente entender sobre essa tal equação geral, né? A gente pode entender que essa expressão nos diz que, para um gás ideal, a relação entre PV e T sempre é constante numa transformação gasosa. Isso porque a gente observa que P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Essa igualdade indica que isto tudo daqui, esta relação matemática, é igual a esta daqui. Se nós tivéssemos ainda um terceiro estado, nós teríamos P3 vezes V3 sobre T3 e a igualdade ainda seria verdadeira. Se tivéssemos um quarto estado, também seria assim e assim sucessivamente, indicando que esta relação que nós temos aqui, ó, P vezes V dividido por T, é sempre constante. Vamos agora então ver um exemplo de como utilizar esta equação. Temos aqui então a nossa questão e neste caso nós vamos ao mesmo tempo ler a questão e já retirar os dados que ela nos fornece. Começando então, é dito um volume de 10 litros, então nós temos aqui o volume de gás fornecido, então a gente chama ele de V1, que nesse caso vale 10 litros, de um gás perfeito. A palavra perfeito aqui indica que é um gás ideal, teve sua pressão aumentada de 1 para 2 atm. Então a pressão inicial era de 1 atm e a pressão final foi de 2 atm. E sua temperatura aumenta de menos 73 graus Celsius, ou seja, a temperatura inicial é menos 73 graus Celsius, para 127 graus Celsius, que é a temperatura final. Então, T2 será igual a 127 graus Celsius. O volume final em litros alcançado pelo gás foi de... Então, aqui ele está querendo saber qual é o volume final que nós chamamos de V2. Bom, temos aí todos os dados e todas as variáveis de estados possíveis na situação. Então, a gente observa que todas elas sofreram alguma mudança. Se todas elas sofreram mudança, vamos usar aqui a equação geral dos gases. Mas antes de a gente substituir os valores nesta equação, temos que relembrar aqui, ó, que essas temperaturas fornecidas estão em graus Celsius e para ficarem compatíveis com as demais unidades, temos que transformá-la para Kelvin. Lembrem sempre disso.
Então aqui nós somamos o valor dado com 273 e aí nós transformamos este valor em Kelvin. Para o primeiro caso será de 200 e para o segundo caso nós teremos que este valor é de 400 Kelvin. Então agora nós temos aí volume, pressão e temperatura compatíveis em ambos os estados do gás, né? Aqui é o estado 1 e aqui é o estado 2. Tendo então esses valores, já com a compatibilidade, vamos então substituir na fórmula que é a seguinte. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. O que a gente tem que fazer então? Substituir P1 vale 1, que multiplica V1 que vale 10, T1 que vale 200, como acabamos de transformar, P2 vale 2 atms, V2 queremos saber, então continua aí, e T2 vale 400. Bom, chegamos na expressão matemática, agora resolvemos da maneira que se acha mais fácil. A partir daí, faça do jeito que você achar melhor. No meu caso daqui, eu vou preferir cortar esses dois zeros, que eu observo que os dois números de baixo podem ser divididos por 100, e a gente sobra então os valores aí 10 sobre 2, que é a mesma coisa de 10 dividido por 2, que dá 5, e aqui sobra 2V2 sobre 4. Eu posso simplificar este 2 com este 4, dividindo cada um deles por 2, aqui em cima sobra 1 e aqui embaixo sobra 2. Então, 1 vezes V2 terá aqui V2 e embaixo sobra o número 2. A gente observa aqui que sobrou essa pequena expressão. Eu faço meio pelos extremos, então ficará V2 vezes 1, que dá V2, e 5 vezes 2, que dá 10. Se aqui o volume está em litros, aqui também deve estar em litros. Vamos ver então de um outro modo. Vamos ver essa mesma situação por um modo mais longo, né? Vamos dizer assim. Talvez alguns não entendam desse modo, cortando cada parte por parte. Então vamos repetir aqui, Nós temos 1 vezes 10, que dá 10, sobre 200, que é igual a 2V2 sobre 400. Digamos que você não queira cortar, porque você não entende. Então você vai fazer o quê? Meio pelos extremos na situação. Como é que eu faço isso? Vai ficar 200 vezes 2V2. Quanto é 200 vezes 2? Vai dar 400 V2, que é igual a 10 vezes 400, que dá 4.000. Então você deixa o V2 e passa esse 400 dividindo o 4.000, que dá quanto? A mesma resposta de antes, 10 litros. Então você escolhe aí o jeito que você achar mais fácil. Quer cortar? Corte, mas faça da maneira correta. Não quer cortar? Não corte, mas também calcule da maneira correta.